Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Olá, que a graça, o amor de Deus esteja invadindo o teu coração. Todos os dias, quando nós ministramos a palavra do Senhor, nós falamos muito sobre perdão, sobre reconciliação, sobre reconhecermos o amor de Deus. E eu creio que você concorda que tudo isso não é muito natural para muitos, porque nós temos dificuldade de amar como Deus ama, de perdoar como Deus perdoa. E isto é normal. O homem natural não consegue amar dessa maneira. Nós precisamos de Deus, precisamos dessa libertação, desta salvação, e aqui é onde eu quero entrar. O homem não pode salvar a si mesmo. Todos esses princípios e conceitos vêm de Deus, e isso nos mostra princípios do seu reino. E não podemos andar desta maneira, de uma forma constante, como estilo de vida, se não passarmos por um processo que está na passagem de João, o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 3, e eu vou estar lendo para você. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar à barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Nicodemos era um homem importante, fariseu zeloso da lei, era um líder. Ele tinha uma elevada posição, evidentemente era um homem sincero e foi atraído para Jesus. Por causa dos seus milagres e por causa dos ensinamentos de Jesus, e também porque anunciava a breve inauguração do reino de Deus. E este foi ter com Jesus à noite. Com certeza ele desejava evitar comentários, pois ele era um homem importante da sociedade. E Jesus, um revolucionário em questão das tradições da época, era vergonha de se expor. Mas esta procura de Nicodemos prova a autoridade espiritual de Jesus. Era um homem convencido da autoridade de Jesus. Para Nicodemos havia algo naquele ensinamento, algo em Jesus que era verdadeiro, que bem poderia ser a própria voz de Deus. E quando ele chega para Jesus, ele chama de Rabi. Ele diz: olha, Jesus jamais estudaria nas escolas dos fariseus, jamais fora consagrado por eles. Mas Nicodemos o reconhece como vindo de Deus. Mestre vindo de Deus. Nicodemos ter chamado Jesus de mestre, Jesus responde objetivamente quando ele chama Jesus de mestre, apontando para o alvo.
Realmente isso é uma verdade, mas ninguém pode ver o reino de Deus sem uma condição, a de nascer de novo. E Nicodemos, ele pergunta, como pode um homem sendo velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus destacou a fama de Nicodemos como mestre, famoso por suas exposições nas Escrituras, reconhecido como autoridade em todas as questões religiosas, nascido dos pais humanos, tem natureza humana, mas ele diz, olha, vocês precisam ter uma natureza espiritual. Jesus diz, olha, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz. Assim é tudo aquilo nascido do Espírito. Quando tem um dia com muito vento, você olha através do vidro e você vê as árvores se movendo. O vento muda as coisas de lugar. O vento muda as dunas, elas são mudadas pelo vento. Nós estamos aqui numa região onde tem muitas dunas. Um ano elas estão num lugar, outro ano estão em outro lugar. O vento as muda. Assim somos nós, quando a semente de Deus, que é a sua palavra, é plantada em nossos corações. Nasce dentro de nós um filho para Deus. E nossas atitudes começam a mudar. Se hoje você perguntar a muitas pessoas, você é filho de Deus? A maioria, quase que absoluta, vai dizer, sim, eu sou filho de Deus. Mas isso não é o que a palavra de Deus diz. Pois filho é aquele que tem a natureza do Pai. E eu pergunto para você, com tudo que você tem visto no mundo, pais estuprando os filhos, adultérios, prostituições, mentiras, roubos, manipulações, eu pergunto, essa é a natureza de Deus? A Bíblia nos declara que todos somos criaturas de Deus, mas filho é aquele que é gerado pela semente incorruptível da palavra de Deus. Sem saber como começamos a mudar em atitudes, em gostos, porque a mudança começa do interior. A voz do Espírito Santo começa a se fazer ouvir. Não sabemos bem como, mas como as dunas mudam de lugar, quando os ventos sopram, nós também começamos a mudar em nossa maneira de ser, de natureza carnal e pecadora, começamos a ter a natureza de Deus, santa em toda a sua maneira de viver, e aí começamos a ver com nossos olhos espirituais o reino de Deus. Começamos a ter em nossos corações mente e atitudes, o amor de Deus, o perdão, a misericórdia, a mansidão, a docilidade no falar e no agir. Eu quero ler uma citação que está lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7, que fala sobre essa questão. E diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus. Quer dizer, nós passamos a ser filhos, passamos a ser herdeiros de Deus. Não somos mais servos, mas passamos a ser filhos por causa dessa natureza que agora habita em mim, através da palavra e do Espírito Santo. Não é nem por força do nosso braço, mas pelo Espírito de Deus que isso acontece. E quando nós olhamos no Antigo Testamento, o livro de Ezequiel, fala que Deus nos dá um novo coração e Ele põe dentro de nós um espírito novo. Ele tira de nós o coração de pedra, um coração insensível à sua palavra, um coração desobediente e nos dá um coração bondoso, um coração obediente, e ainda mais Ele põe o seu Espírito dentro de nós. Quer dizer, este é o milagre do novo nascimento. Aquilo que Nicodemos, que Jesus falou para Nicodemos, aquilo que nós falamos seguidamente nos programas, que nós precisamos passar por essa experiência. Deus põe em nós o seu Espírito, e porque Ele põe em nós o seu Espírito, através dessa experiência, nós passamos a ser filhos de Deus. E porque Deus coloca o seu Espírito em nós, nós começamos a ter condições, não por força nem por violência, mas para obedecermos a sua palavra. É necessário passar por essa experiência. Eu quero te perguntar, você nasceu de novo? O novo nascimento é um milagre. É algo que acontece instantaneamente quando verdadeiramente nos arrependemos do maior pecado da humanidade, ou seja, viver independente de Deus.
quando reconhecemos que somos pecadores, que não podemos operar a nossa salvação por nós mesmos, e assim reconhecemos que precisamos de Deus. Aceitamos então o seu Filho Jesus Cristo como nosso Salvador e passamos a viver uma vida diferente. O seu Espírito Santo vem habitar em nós e por ele e para ele começa uma transformação no nosso ser. Nos tornamos diferentes e passamos a viver para ele. Tomamos uma decisão que vai de encontro à vida eterna. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isso fala da transformação segundo a imagem de Cristo. Quando nós lemos a Bíblia, diz que Deus nos predestinou para sermos a sua imagem, a semelhança do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Mas como fazer para nascer de novo? A palavra de Deus diz que tem um passaporte para isso acontecer na nossa vida. Lá em Romanos diz assim: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca, se você confessar com a tua boca a Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A Bíblia também fala que nós devemos efetuar a nossa salvação com temor e tremor. A capacidade de vermos a nós mesmos e aos nossos semelhantes, como também o próprio Cristo, de conformidade com uma correta perspectiva espiritual. Disso vem uma transformação esperada pelo Espírito Santo. Então percebemos quão grandioso é Jesus Cristo. Quão grandes coisas Ele está fazendo pelos homens, pelas pessoas, Ele já fez lá na cruz do Calvário. E se alguém está em Cristo, há uma comunhão com o nosso ser, com o ser de Cristo. Através dessa comunhão se processa a transformação do nosso ser com o ser de Jesus Cristo. E isso é tremendo, isso é poderoso, mas nada acontece sem a pregação, nada acontece sem conhecimento da palavra, porque a semente incorruptível de Deus é a sua palavra que é eterna. E essa palavra chega até você hoje, através dessa pregação. E nessa hora você pode passar por esse milagre, essa experiência do novo nascimento que nós fazemos através de uma decisão, um arrependimento de realmente não termos crido nisso até esse exato momento, mas a partir de agora nós nos arrependemos e trilhamos um novo caminho com Jesus Cristo. Quero fazer essa oração com você agora, que você pudesse repetir junto comigo. E você, se você fizer de coração, você já vai ver que dentro de você vai nascer um filho para Deus, através de você começar a ser a habitação do Espírito Santo. Amém? Feche os teus olhos e repita comigo. Jesus Cristo, eu quero, nessa hora, passar por este milagre do novo nascimento. Por isso eu me arrependo de toda incredulidade em Cristo Jesus. Me arrependo e peço perdão e me entrego a Ti, de todo o meu coração, a minha alma, meu espírito e o meu corpo. A partir de agora, eu quero ser tua habitação e quero seguir nessa vida todos os dias, te obedecendo. Em nome de Jesus. Amém. Deus, eu oro por essas pessoas, traz o milagre do novo nascimento. Junto com esse milagre já traz cura, restauração, paz interior, paz nesse lar. Transforma cada uma delas para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje nós falamos sobre uma experiência que todos nós precisamos passar para termos salvação, a experiência do novo nascimento. Venha saber sobre este assunto e sobre tantos outros tão importantes para a nossa vida, participando das nossas celebrações. Vai estar passando na tua tela os nossos horários, também os nossos endereços, para que você possa nos seguir através das redes sociais. Que o Senhor te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Make it easier to be